pessoal da torcida tricolor, resolvi gravar mais um editorial aqui hoje para falar do problema do diagnóstico, né? Quando a gente faz um diagnóstico errado, a gente acaba fazendo com que o tratamento também seja equivocado e não resolve os problemas, no caso do paciente ou do clube, do São Paulo, que é o tema aqui do canal. Pois bem, faz alguns anos que o São Paulo oscila, tem problemas, não consegue atingir seus objetivos, ou não consegue voltar para aquele protagonismo de outras décadas, né? Quer dizer, faz mais de uma década que o São Paulo não é protagonista, ganha títulos mais por acaso do que por obra de trabalho, ou são títulos muito custosos, né? 2012 foi um título que veio muito em função do que o Lucas Moura fez naquela temporada, e depois nós tivemos o título paulista, que a gente sacrificou toda uma temporada e quase acabou caindo de divisão. Isso depois de ter feito, né, 9 contratações de jogadores de um elenco que vinha de briga por título brasileiro. No ano seguinte brigou para não cair. Então essa é a situação de São Paulo. E por que eu falo diagnóstico? Porque é natural que todo mundo faça seu diagnóstico, inclusive o jornalismo, torcida, galera que assiste, o pessoal que entende futebol e o pessoal também que não entende, mas está ali participando, está ali com sua paixão, dando opinião. Por que é importante, então, fazer uma análise mais fria para se tomar uma decisão? Porque por anos a gente sempre detectava um problema no time, e quando esse problema era, em teoria, resolvido, por exemplo, o problema é elenco. O São Paulo, quase que por ano, a gente troca um elenco inteiro. Nós já tivemos aí, só nessa gestão, né, que passou por Rogério Ceni, que passou por Crespo, né, pegou o finzinho do Diniz, só nessa gestão nós tivemos 21 contratações. Foram 9 ali com o Crespo, depois mais um monte com o Rogério, jogadores que a gente mandou que a gente paga salário ainda, né, e isso devendo dinheiro. A gestão passada também, quando veio o Cuca, foram 11 contratações, e não funcionava. Poucos técnicos que passaram pelo São Paulo não tiveram aquela chuva de contratações, né? Foi o Dorival, e ainda quando veio contratação, veio quem ele não queria. Isso também é uma característica do São Paulo, que é muito bacana, se trazer o técnico e contratar jogadores à revelia do técnico. Aconteceu isso com o Dorival, quando ele pedia jogadores rápidos, recebeu Nenê, Diego Alves e recebeu Trellis, né? E aconteceu depois com o Cuca, que não queria o Pato, mas acabou aceitando o Pato, porque o São Paulo estava open de contratar e falou que contrataria quem ele quisesse. E ainda assim não funcionou. Porque nem sempre o elenco é o problema, nem sempre. Aí, mais pra frente, o técnico. O técnico é sempre o problema. Então, não, o técnico não presta. A gente manda técnico embora sem deixar que eles concluam o trabalho. A gente fez isso com o Aguirre, faltando 5 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Seria digno, pelo menos, deixar o cara terminar. Né? O São Paulo ali se classificar na Libertadores direto com um cara que carregou o time no Brasileiro. A mesma coisa a gente fez com o Diniz. E o Diniz é um técnico até que quando mandou embora muita gente que não gostava dele, tem uma parte muito grande da torcida que não gosta, e de várias torcidas. Muita gente no esporte não gosta do Diniz, e o pior, outra parte adora. Então é sempre aquele problema. E agora a gente está vendo isso acontecer um pouquinho com o Rogério Ceni, né? Já colocaram no Rogério Ceni ali uma data de validade. Olha, Sul-Americana virou obrigação, se não ganhar, então vamos deixar todo esse trabalho feito até aqui. Um trabalho que o cara fez com muitas contusões por pancada, trazendo o time em 3 competições dificílimas, aí perde para o Flamengo num jogo em que ele produz mais que o adversário, que um dos adversários que está fazendo e jogando o melhor futebol do país. O outro é o Palmeiras e ele eliminou. Então o Rogério enfrentou 2 dos maiores oponentes no campeonato. Num ele conseguiu eliminação com muita força, com muito suor, com muito empenho de todos os jogadores, não só daqueles queridos por todos, mas de todos os jogadores, nos pênaltis, naquele desespero todo, e a gente conseguiu enfrentar o Palmeiras com mais de 10 desfalques. O São Paulo estava com mais de 10 desfalques. O Palmeiras tinha alguns, mas o São Paulo era open de desfalque. E depois foi enfrentar o Flamengo, conseguiu produzir mais que o seu adversário, não conseguiu converter isso em gols, e daí já vira um problema ao Rogério Ceni. E aí meu medo, meu receio é que de novo a gente, é o Rogério o problema, manda o Rogério embora, traz outro técnico, aí o outro técnico que é um monte de jogadores novos, manda um monte de jogador embora, traz um monte de jogador, e eu pergunto, quem vai pagar a conta? A gente realmente espera que esse dinheiro do Antony seja utilizado para pagar dívidas. É muito importante que isso aconteça. É muito importante que a gente não tenha mais dentro do elenco jogador que não está recebendo direito de imagem. Faz parte ali do que é acordado com o jogador e o São Paulo tem que cumprir. E agora, né, recentemente, pouco antes de vir gravar, e não se preocupem, hoje ainda vai ter live, eu estava vendo uma matéria no GE, uma matéria bem legal, do São Paulo, falando o São Paulo vive uma instabilidade no gol.
E aí pega os 4 jogos do Jandrei. O Jandrei, vamos lembrar, veio de uma contusão bastante grave, né? Teve uma fratura ali, ficou um tempo parado. O São Paulo testou o Thiago Couto, já jogou de Thiago Couto por aquele desastroso primeiro tempo do primeiro jogo dele ali como titular, foi desastroso mesmo, né? Contra o Inter, foi muito ruim. E depois do segundo tempo ele até teve o mental para conseguir se recuperar dentro da partida e fez ainda uma outra partida que ok, mas já virou um monstro, já virou uma desgraça, já não tem condição e não sei o que. Então vamos trazer o Felipe Alves, que não é um goleiro assim, ele era reserva, veio para cá, também sem jogar há muito tempo. Os poucos jogos que fez mostrou bastante instabilidade justamente com os pés. E agora voltou o Jandrei. E aí o Jandrei tomou um gol contra o Flamengo no segundo gol, né, que era bem defensável. E nessa última partida, o Jandrei foi muito inseguro em um dos quesitos que ele costume bem, que é o cruzamento, a saída de bola, a leitura de jogo. E mesmo com os pés, que ele era um destaque, ele começou a ir muito mal. Mas foram apenas 4 jogos. E a gente já fala de instabilidade. E daí eu vou pegar no GE, a galera até coloca, pô, no ranking dos goleiros decisivos, o Jandrei aparece lá na 14ª posição, né? O Cássio lidera e o Jandrei está lá na 14ª posição como goleiro decisivo. Né? E outros goleiros, aí da matéria, vou deixar aqui o link na descrição para todo mundo poder ler, né? As duas, essa e o ranking, né? E o ranking é bem legal, tá, gente? Não é uma crítica ao ranking, mas eu só estou explicando que o ranking lá coloca 2 goleiros, né? Tem 2 goleiros no ranking, que ele coloca o ranking como exemplo. Né? O pior, o São Paulo viu goleiros se destacarem, né? E num jogos que o Jandrei acabou tomando gol. Então o Santos foi um deles, ele aparece em 22º na lista. E o outro, né? O Felipe Miguel, acho que nem aparece na lista, se não me engano. Quem aparece ainda é o Marcelo Boeck. Eu vou deixar aí a lista para vocês verem, mas o que eu estou dizendo são números, mas é muito cedo para colocar o Jandrei como um problema. Tá? Eu já escrevi um texto, acho que ainda é o último texto que está lá no site. A gente, quando contratou o Jandrei, para ser reserva do Volpi. O Volpi, quando chegou aqui, fez 2 temporadas muito boas, a galera até esquece. Daí, na 3ª temporada, ele fez jogos muito ruins, só que a proporção que isso virou e a maneira como as pessoas começaram a encarar o Volpi foi muito desproporcional. Não que o Volpi seja um melhor goleiro do universo, mas ele não é do nível dos gols que ele tomou. Aquele contra o Santos, que para mim foi o pior que ele tomou aqui no São Paulo. Teve 2 contra o Palmeiras, 1 contra o Corinthians, tudo isso pesa, num jogo inclusive que o Cássio falhou também, Volpi e Cássio falharam, mas o Volpi ficou com aquela pecha e não era nem um goleiro tão ruim. O Jandrei veio para ser banco. Aí ele entregou muito mais do que o esperado. O Jandrei nunca foi reconhecido como um goleiro de alto nível. Tomara que seja, tomara que se prove, que se prove assim, mas o mercado nunca o enxergou desse modo. E agora, o Jandrei, quando chega no São Paulo, consegue entregar mais do que o esperado até antes da contusão. E aí veio a contusão. O que a gente pode esperar agora? A gente pode esperar, na verdade, pouco. A gente tem que torcer muito para que o Jandrei de amanhã para adiante, né, do jogo de quinta, que é o jogo mais importante do São Paulo, porque a Sul-Americana é um campeonato que o São Paulo tem chances de título reais. Já o Copa do Brasil é muito improvável que consiga virar contra o Flamengo. E no Campeonato Brasileiro é difícil até conquistar o objetivo, que é Libertadores direto, que deveria ser uma prioridade para o clube. A gente tem que torcer para o Jandrei voltar a entregar aquilo que estava entregando antes. Porque agora não adianta, não vai chegar mais ninguém. Esse é o elenco que a gente tem que apoiar e que a gente tem que torcer e que a gente tem que também compreender. Porque o Volpi já estava anunciada a saída dele. Todo mundo sabia que o cara ia sair ali no meio do ano. E o São Paulo demorou muito a se programar para ir atrás de um goleiro que pudesse resolver a situação. Então um goleiro pode ser um problema para a próxima temporada? Talvez, para essa não dá. Para essa é Jandrei e tomara que seja o Jandrei do começo do ano. Que era um goleiro muito bom, assim, muito bom. Um goleiro que estava entregando. Um goleiro mediano para bom. Um goleiro que estava despontando ali, mostrando mais qualidades do que ele tinha mostrado antes na carreira, ou pelo menos que eu tivesse observado. Com coisas até de destaque, como a saída com os pés. Isso depois caiu em alguns jogos mais recentes, principalmente nesses depois da contusão. E a leitura de jogo e saída, né, para interceptar bolas, que nem sempre são tão visíveis assim, porque no jogo, quando acontece um lance de interceptação, a jogada mesmo em si é antecipada, não acontece. Né? Eu sempre dou aquele exemplo, que teve um jogo de Copa do Mundo que o Brasil toma aquele gol da meia lá, do meião do Roberto Carlos, o Dida não sai do gol, e aí o jogador da França, no cruzamento, faz de cabeça e gol.
E no jogo seguinte, a França tem um cruzamento muito semelhante, só que o Buffon sai do gol e pega. E a narração foi Bandeirantes canal da Copa. O narrador nem narrou como uma grande defesa. Não era, só saiu e pegou. Não quer dizer que o Dida seja ruim, pelo contrário, era um grande goleiro, mas ele tinha uma deficiência que o Jandrei não tem e teve nessa última partida. E o fato de outros goleiros se destacarem também é um pouco de infelicidade dos nossos atacantes, que também devem estar ansiosos ali, perdendo gols que não costumam. Luciano, o Galopo, principalmente o Caleri, né? O Caleri ali na cara do gol, gols que não costuma perder. E aí a gente tem que lembrar de novo, no diagnóstico lá do começo que eu falei de técnico. Se um time produz mais que o adversário, se ele tem oportunidades, no plural, de gol, se ele vem jogando mais que os adversários, o problema é o técnico? Não me parece. Mas, de qualquer forma, deixa aí sua opinião. O que você acha do Jandrei agora? Você acha que vai melhorar? Você acha que não vai? Você acha que a contusão atrapalhou, ele tá sem ritmo? Ou você acha que agora esse é o nível dele? E o que você acha do Rogério? O trabalho dele até aqui. É um goleiro que tem... Um goleiro é ótimo, né? O goleiro. Mas é o goleiro técnico que tem que continuar nessa função, que merece o apoio, que merece a torcida, ou ele deve ser julgado por uma partida, por um jogo ou por uma desgraça que venha acontecer? Deixa aí sua opinião e depois a gente conversa mais na live de hoje à noite. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo!